Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Olá, eu sou Mônica Sampaio de Melo. Sou pastora, dirigente da base missionária Sementeira Divinas Promessas, localizada no Recreio dos Bandeirantes, no posto 12. Sou também karateca, integrante do Ministério Cristão de Artes Marciais Krugans Viking, liderado pelo sensei Afonso Camerotti, o Viking, localizado também no Recreio dos Bandeirantes, na rua Gustavo Corsão, número 784, e já te convido a fazer uma aula experimental de karatê conosco. Temos jiu-jitsu também lá, tá bom? E eu sou escritora, autora do livro Você Está Prestes a Sair do Deserto, que é o título dessa série também, que eu vou falar com você agora aqui. Hoje é dia 22 de novembro de 2020, domingo, daqui a pouquinho às 10 horas é o nosso culto aqui na base é às 10 horas da manhã, né? Nós começamos, vai fazer 6 meses com o culto às 10 horas da manhã, mudamos para as 4 da tarde, a fim de agradar algumas pessoas que disseram que o horário seria melhor e essas pessoas não vieram participar do culto. Então, nós chegamos à conclusão de que nós temos que nos acomodar com os que estão e não fazermos coisas para aqueles que não estão virem. Sabe por quê? E eu vou falar sobre isso. Ontem eu falei sobre estratégias, né? Que Deus é Deus de estratégias e a Bíblia é um livro de estratégia. E eu gravei ontem pela manhã. Quando foi às 18 horas, nós tivemos a nossa reunião, a nossa conferência, que é de 15 em 15 dias, a conferência da Rede Mundial Pro Avivamento, a REMA, da qual fazem parte cerca de 200 líderes de todo o mundo. Ainda falta um representante da Oceania. E é liderada pelo nosso apóstolo, pelo meu apóstolo Jefferson Neto. E eu não sabia o que ele ia falar. Nós fazemos uma conferência ao vivo, né? Eu não sabia sobre o que ele ia falar, mas pela manhã o Espírito Santo já tinha falado ao meu coração sobre a questão de estratégias, usando uma experiência que aconteceu na minha vizinhança, tá? Sobre mudanças repentinas. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que nós pensamos, nós que servimos a Deus, mesmo assim, quando você não serve a Deus, Deus ainda está no controle da sua vida, né? Ele está no controle de todas as coisas que acontecem na terra, no céu e em todos os lugares. E acontece uma coisa assim que não está nos seus planos e você pensa, não, peraí, isso daí deve ser o inimigo. Você sabe, se você tem em mente que Deus transforma a maldição em bênção e que Deus tira louvor para si, até mesmo de tragédias, então precisa mudar seu ponto de vista. E quando você perceba que o Espírito Santo, ele é um em todos. Então, meu apóstolo está lá em Boston e eu não fico falando com ele sempre. A base missionária é um ministério independente, não é um ministério apostolado por ele. Ele me apostola, tá? Então, e a igreja dele, o ministério dele é New Time Church. Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele está mandando a gente observar as estratégias. Ontem a palavra que ele falou é cuidado para você não ficar na caixinha denominacional, né? Por exemplo, eu vim da Assembleia de Deus, já participei de outros ministérios, mas a minha base, Mônica, é a Assembleia de Deus. Só que a base missionária Sementeira Divinas Promessas não é a Assembleia de Deus.
tá? Nós não estamos dentro de um conjunto de regras de nenhuma denominação. Nós estamos seguindo a Bíblia, é o que nós fazemos, tá? E antes que alguém desavisado fale, não, mas tem que ser ou batista, ou assembleiano, ou presbiteriano. Não, não tem, você tem que ser de Jesus Cristo, porque a igreja é de Jesus Cristo, tá bom? E muitas vezes esse conjunto de regras, que foi o que o apóstolo falou ontem, pode impedir o avivamento que o Espírito Santo quer fazer. E ele vai fazer. Só que a igreja, a denominação, né? Porque a igreja é uma só. A congregação, digamos assim, só vai vivenciar se não colocar rótulo, etiqueta e regras, só pode ser assim, assim, assado, cozido e frito não pode. Entendeu? Porque Deus faz coisas estranhas acontecerem. Ele faz impossíveis acontecerem. Então, porque ele é um Deus que faz coisas impossíveis acontecerem, ele vai nos surpreender. Então, eu posso afirmar e profetizar categoricamente, sem medo de errar, de que Deus vai te surpreender. Deus vai me surpreender. Aquilo que veio como maldição para a sua vida, se você crê em Deus, se você entregou a sua vida a Deus, se você quer que Deus dirija a sua vida, Ele com certeza ele vai transformar essa maldição em bênção. Eu tenho vivido isso na minha vida. Deus tira pessoas para colocar pessoas mais adequadas na tua vida, na minha vida, mais adequadas a quê? Ao propósito que Ele tem para ambas as vidas. Ele tira imóveis, ele tira automóveis. Muitas vezes a pessoa, eu vou dar um exemplo assim, a pessoa tem o seu próprio carro, vai para a sua igreja, ou seu trabalho, enfim, vai para os lugares de carro, né? E sozinho vai, sozinho volta, não tem relacionamento com ninguém por aí. Aí um dia essa pessoa fica sem carro e precisa pegar um Uber, por exemplo. E o motorista do Uber é a pessoa que Deus destinou para a sua vida naquele dia. Por exemplo, Uber ou 99, ontem eu tive um treino, nós vamos fazer exame de faixa agora no final do ano, eu vou fazer e os meus alunos também vão fazer, então nós estamos num treinamento intensivo, né, tanto eu quanto eles, tanto eu para mim quanto para eles, e ontem nós tivemos um treino especial. E eu fui de Uber, fui de 99, né? Quando chegou, já no início, deu uma pequena confusão, porque eu chamei da minha casa e fui aguardar num outro determinado local, né? Porque minha rua é sem saída, então aí eu já aguardo lá na esquina, que dá um outro endereço. E eu confirmei esse outro endereço, só que o aplicativo chamou no endereço que eu tinha acionado primeiro e simplesmente não levou em consideração que eu tinha editado o local. Mas, enfim, aí eu aguardando no local e o motorista aguardando no local. E ele falou, olha, eu cheguei aqui. Eu falei, aí ele falou assim, eu estou no local. Eu falei, eu também estou no local. E aí ficou aquele negócio, e eu vou, então, vou até aí. Eu falei, não, deixa que eu vou até aí, porque senão você vai ter que fazer um retorno lá embaixo, vai andar muito, deixa que eu ando até aí, que ele estava na rua seguinte. Enfim, para encurtar, aí ele, não, eu vou, não, deixa que eu vou. Aí eu fui, e aí ele ainda vem de contramão. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Isso aí né, já começou mal, né, essa viagem. Aí presta atenção, aí quando foi lá pelas tantas, e eu não presto atenção no caminho.
Se alguém estiver dirigindo, e ainda mais para eu decorar caminho, eu tenho que ir muitas vezes olhando, porque eu fico dispersa. E aí, e é o mesmo caminho, a Transolímpica, né? Eu acho que é a Transolímpica o nome dela. Então, aí, o que aconteceu? O, o celular do motorista descarregou e ele não sabia onde é que ele estava, muito menos eu. Eu falei, eu estou numa rua que os prédios são iguais, é tudo igual aqui, uma avenida grande. Enfim, aí eu dei para ele, eu mostrei o meu aplicativo para ele, ele não conseguiu se encontrar ali. Eu falei, eu também não. Aí eu liguei o Waze, e o Waze está em inglês. Nenhum dos dois conseguiu passar para português, mas eu entendi mais ou menos algumas coisas. Aí, tá bem, até que o celular dele carregou um pouquinho. Mas enquanto isso, nós fomos conversando. E eu falei que eu era pastora. Aliás, eu fiz uma oração. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Ele encostou ali, falei, vamos fazer uma oração aqui. Eu fiz uma oração. Aí depois eu falei que eu era pastora, aliás, eu tinha falado antes que eu era pastora, e aí ele falou assim, olha, eu ia pedir para você fazer uma oração para mim quando você disse que era pastora. E aí ele explicou uma situação que ele está vivendo, né? E eu falei assim, bom, então vamos fazer uma oração específica. Uma situação ruim, um rapaz novo, de 34 anos, uma situação que está envolvida até feitiçaria ali na situação. E aí o que aconteceu? Assim que eu terminei de orar, o celular dele carregou um pouquinho, ele já ligou, voltou pro aplicativo e voltou para o rumo certo, né, para onde a gente estava indo. E esse rapaz foi visitado pelo Espírito Santo. Ele estava sendo sugado por forças estranhas, porque ele estava fora da igreja. E as coisas começaram a se complicar na vida dele. E aí Deus marcou um encontro com uma serva do Senhor ali naquele carro. E se eu fosse ficar desesperada, aí agora, estou chegando atrasada. Nada, eu mandei um recado para o professor responsável lá pelo treino. Falei, ó, celular do motorista do aplicativo descarregou, a gente está perdido aqui, mas enfim, a gente, né? Mas aí o que eu te falo? Deus criou toda essa situação e o sobrenome dele era o mesmo que o meu. A gente já começou conversando nisso, de Melo, né? Falei, a gente é primo, hein, e tal. E era porque Deus tinha um propósito na vida daquele rapaz naquele dia. Então, muitas vezes a gente pensa que o que está vindo para nós é ruim, mas não, na verdade, Deus está criando uma circunstância diferenciada para te chamar a atenção. Olha, eu estou nessa situação, estou movendo, não se assuste. Por isso que lá em Provérbios 3 a palavra diz assim: não temereis maus rumores, e também, ou más notícias. E o Salmo 112 também fala isso, né? Porque bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Então, quando aquilo começou estranho, eu já anotei, falei assim, peraí, deixa eu ficar. Aí eu redobrei minha atenção, deixa eu ficar atenta, porque começou de uma forma diferente. Ele já parando, nunca tinha acontecido isso comigo, ele já parando num outro local, ele vindo na contramão, na avenida que tem duas mãos, que é a avenida onde eu estava esperando. Ele não ficou me esperando lá no local. Enfim, toda aquela situação, né? Então, não se apavore quando alguma coisa estranha acontecer. Ore ao Senhor, espere no Senhor, medita no Salmo 37, versos 1 a 7, que é um salmo que ele resume, né, ele sintetiza a vida de a vida piedosa, a vida de um cristão. Pio tem a ver com Deus, é a vida
de louvor a Deus, é a vida que espera em Deus, que confia em Deus, que descansa em Deus, que se deleita em Deus. Tá? Então eu vou deixar você com essa mensagem. Deus tem algo para te surpreender. E é Ele que está nessa situação. Tá legal? Fique na paz. Vai lá no meu canal, o canal Mônica Sampaio de Melo, com L só o Melo, no YouTube, e procure em playlists as outras mensagens dessa série Você Está Prestes a Sair do Deserto. E se você quiser adquirir o meu livro Você Está Prestes a Sair do Deserto, vá no site, só vende no site da editora, que é o www.editoramultifoco.com.br. Deus te abençoe grandissimamente, compartilhe essa mensagem, fique na paz do Senhor, visite também o site do nosso parceiro vidaepalavra.com e ouça a web rádio VIX FM, VIX FM, tá bom? Fique na paz.